Ela é para aplicações on-off. PIQCV é o último equipamento que eu passei para vocês. Ela tem uma válvula esfera e ela é uma válvula independente de pressão também, de balanceamento independente de pressão. Ela tem um êmbolo e uma mola. Conforme aumenta a pressão no sistema, esse êmbolo trabalha para mudar a perda de carga dela, para que se mantenha a vazão de projeto em cada equipamento. Ela trabalha de 0,9 a 9 GPMs, de meia a 3/4. O selecionamento dela, ela é feito através de um site. Você coloca qual que é a vazão dela em GPM e ele te mostra o local do clipe dele de aplicação. Como vocês podem ver, o atuador tem um clipe. Você pode fazer a modificação em campo. Para ter algum equipamento, um spare parts, você pode ter um atuador para vários tipos de equipamento. Então você vem e só altera a vazão dele no próprio atuador. Tem vários acessórios, como o ajuste manual. Você quer retirar o atuador, você não tem necessidade de ter o atuador, você coloca a válvula, faz o ajuste manual e deixa ela trabalhando lá. Cobertura arquitetônica, nós temos alguns clientes que não podem usar laranja em seus equipamentos, então você tem uma cobertura para ele que ele fique branco, é uma cobertura plástica. O Flow Origin, ele consegue medir a vazão em qualquer lugar da tubulação. Ele geralmente é instalado junto com a API QCV para que seja feita a conferência de vazão de cada equipamento. Aí vieram as válvulas eletrônicas independentes de pressão, EPIV. Ela funciona similar a lógica de uma caixa VAV. Você tem um medidor de vazão, no caso da VAV de ar, no caso da eletrônica um medidor ultrassônico. Você tem um atuador que vai receber o sinal de medição de vazão e a esfera, que aqui no caso é o dumper, onde ele manda abrir ou fechar dependendo da necessidade do equipamento. Aqui ela está simulando o funcionamento, uma queda de pressão. A válvula abre para manter a vazão. Num pico de pressão, a válvula vai fechar para conter a vazão. E assim ela vai trabalhar durante todo o tempo que ela estiver funcionando. Conforme você tem uma queda de pressão, ela abre o atuador, deixa passar mais água. Se você tiver um pico de pressão, ela fecha o atuador para passar menos água. E isso vai manter a vazão de projeto. Essas válvulas atendem de 1.5 a 713 GPMs, de meia a 6 polegadas, é um range grande de funcionamento. Eu tenho uma aplicação mais que 713 GPMs. Não posso usar esse equipamento? Pode usar esse equipamento. Você pode colocar até 3 válvulas dessa em paralelo para que consiga medir toda a vazão do equipamento. Eu posso fazer a configuração dela através do equipamento ZTH, é um computadorzinho de mão, onde você configura a vazão de cada equipamento. Você pode configurar também a comunicação dele, Modbus, BACnet. A Belimo tem um software gratuito onde você consegue analisar, identificar possíveis falhas no equipamento, possíveis características do fan coil, onde você pode fazer a configuração também. Ele trabalha com sinal de meio a 10 ou 2 a 10. Você pode trabalhar com curva característica se for para um fan coil ou linear se for para chiller. Você pode trabalhar ele, se você não tiver um sistema de automação, você pode trabalhar com ele standalone também. Se ele tiver configurado, por exemplo, a 100%, esse equipamento ele trabalha com 127 GPMs. A abertura dele vai de 0 a 90. Se ele tiver configurado para 70 GPMs, a abertura dele vai de 0 a 70. Então, ele pode trabalhar em várias configurações diferentes, vai mudar a posição de abertura dele. Nós fizemos um estudo de caso onde você tem um controle de posição e um controle por vazão, que seriam as independentes de pressão. Para gerar 60 TRs num controle de posição, precisou de 240 GPMs. Para trabalhar num controle de vazão, 144 GPMs para gerar os mesmos 60 TRs.
Nesse estudo identificou-se que 67% de ΔT ficou maior durante o trabalho e gastou-se 72% menos de água. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a Energy Valve. A Energy Valve é uma válvula independente de pressão com controle de ΔT. Aqui ela vai trabalhar também de 1.6 até 713 GPM, de meia polegada a 6 polegadas e com aplicações para ANSI 250. O que seria a síndrome do baixo ΔT? Hoje muitos prédios sofrem dessa síndrome e quando você pesquisa síndrome de baixo ΔT, os resultados americanos dão mais ou menos 1.200.000. Brasileiros 127.000. Ou seja, mesmo muitos edifícios sofrendo dessa síndrome, pouca gente sabe o que é. O que seria trabalhar com um delta muito baixo, um delta mais baixo que o de projeto. O que causa essa síndrome? Seria um selecionamento de válvulas errado. Ah, mas não tem estoque. Ah, me dá outra válvula qualquer da mesma bitola. Você acaba alterando o CV da válvula, acaba mudando a vazão do equipamento e isso pode acarretar na síndrome do baixo ΔT. O envio de água gelada a mais do que o sistema precisa, falta de manutenção dos trocadores e um sistema sem balanceamento. Aqui eu tenho os componentes da Energy Valve, que seriam 2 sensores de temperatura, um sensor de vazão e o atuador. A parte do balanceamento seria exatamente igual ao anterior, que seria um medidor de vazão, lê a vazão e manda um sinal para o atuador trabalhar. Aqui seriam mais 2 sensores de temperatura para colocar na entrada e saída de cada equipamento para que ele consiga medir e trabalhar com o delta do equipamento. Essa seria a interface dela, que é integrada com o equipamento. Você consegue ter todos os dados de funcionamento dela, que seriam os dados do sensor de vazão, a posição de abertura da válvula, temperatura de entrada e saída e o consumo dela. As vantagens da Energy Valve 3.0 seriam que ela pode trabalhar em nuvem. A Belimo agora lançou a nuvem para esse equipamento, que ele consegue registrar os dados, consegue capturar os dados e consegue trazer relatórios para o cliente. Ah, eu não tenho uma automação, eu não tenho uma boa automação para fazer isso. A Belimo consegue mandar relatórios para o seu cliente para que ele analise e veja quais ações ele precisa tomar para que o sistema dele possa trabalhar de uma forma mais eficiente. Esses são os dados de configuração do equipamento. Internamente ela tem uma memória de 13 meses e caso você coloque ela na nuvem, ela vai ter uma memória durante toda a vida útil dela. Então se você precisar de dados dela daqui 10 anos, na nuvem vai estar armazenado isso. Agora ela trouxe novas funções, que seria a criação de grupos de usuário, por exemplo, grupo de manutenção, grupo de administração, onde você pode restringir algumas funções para que nem todo mundo possa configurar, algumas pessoas possam só visualizar o que está acontecendo de momento em cada equipamento. Ela também traz agora o relatório de comissionamento. Após o comissionamento de cada equipamento, ela emite um relatório, você pode guardar isso para caso quebra de equipamento, vocês possam ter como que ele foi configurado para trazer novamente para outro equipamento. Comunicação BACnet, Modbus, nuvem e sinal analógico. Então ele está pronto para integrar com qualquer tipo de sistema. Antigamente, o sensor de vazão dela era um sensor eletromagnético.
mas viu-se que o sensor ultrassônico seria melhor para esse tipo de aplicação, onde teria menos problemas no uso dele. O que ele trouxe com isso? Ele trouxe a medição de glicol, onde você tem ali um dado no sistema, Modbus ou BACnet, que ele vai te mostrar qual que é a concentração de glicol. Isso é interessante para que mantenha a operação do sistema mais segura. Então aí ele dosa a quantidade de água? Na verdade ele vai medir, ele vai dizer o quanto está, qual que é a porcentagem de glicol e qual que é a porcentagem de água no seu sistema. Esse é um dado que ele traz para o seu sistema de automação. Benefícios de trabalhar com ela na nuvem seria a otimização de ΔT. Ela vai analisar por um tempo o funcionamento do seu equipamento e vai dizer, olha, seu equipamento trabalhou com delta de 5, mas ele conseguiria trabalhar com delta de 7 nesse caso. E aí, assumir esse delta ou não, aí seria de acordo com o cliente de vocês. Ele teria a condição de trabalhar melhor, mais eficiente, mas ele precisa de um ok. Relatório de desempenho seria os relatórios que a Belimo manda a cada 3 meses para os clientes, de como que o equipamento funcionou. Suporte online diretamente no equipamento. Se ele tiver qualquer tipo de problema, você acessa a nuvem dele e pede um suporte para aquele equipamento. Atualização de software automática, se necessário. E o outro grande benefício dela seria o aumento da garantia. Todos os equipamentos da Belimo são garantia de 5 anos. Para a Energyval, se ela estiver conectada à nuvem, a garantia sobe para 7 anos. Como eu já falei, você tem acesso a toda a vida útil do equipamento. Se ele estiver funcionando 10 anos vai ter de dados para ele. Nesse sistema IoT que você está apresentando aí, sim. Você tem acesso à configuração sem você pagar nada? Sim, é gratuito. E dependendo das características, as variáveis que você precise, você paga um valor. Né? É totalmente gratuito. O que a Belimo ganha com isso? Eu sei como o equipamento está funcionando. Eu posso dar uma garantia de 7 anos, eu sei que não vai voltar equipamento todo o tempo para cá. Eu vou te mostrar, olha, esse equipamento, esse fancoil aqui, precisa de, por exemplo, pode ser que seja serpentina suja, tratamento de água. Ele vai te dando dicas de como trabalhar no seu sistema. Então eu sei que aquele equipamento ele vai demorar muito mais tempo para voltar para a garantia. É aí que a Belimo ganha. Ela trabalha, como eu falei, em nuvem. É uma válvula com muitas funções. Nuvem, controle independente da pressão, ela faz o balanceamento, ela tem um monitoramento em tempo real, que vocês podem acessar, web service, gratuito também. Faz o gerenciamento do ΔT e o monitoramento de glicol. Aquele gráfico do estudo de caso nós colocamos também com a opção de trabalhar com a Energyval. Aqui nós temos controle de posição, controle de vazão e com ΔT trabalhando na melhor opção de delta que ele encontrou. Para atingir os 60 TRs foi preciso 240 GPMs no controle de posição, 144 no controle de vazão, que seria EPIV, e com ΔT Manager, que seria o software dentro da Energyval, 96 GPM. Da primeira opção, um ΔT de 152% maior. E isso está diferente, 152% a menos de vazão. Essa válvula ganhou vários prêmios desde que ela foi lançada. O último prêmio dela foi